orar, queridos. Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai amado, declarando que Tu és a nossa força, a nossa esperança, e o Senhor que renova, Senhor Deus, as nossas forças. Muitas pessoas talvez se sintam cansadas, desanimadas, angustiadas, preocupadas, talvez algumas desesperadas, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, e o que o credencia é que o Senhor é o Deus eterno, é o Deus soberano e eterno. Então nós podemos descansar nesse Senhor e depositar a nossa confiança no Senhor. Bendito seja o Teu nome, que o Senhor nos visite com a Tua graça, com a Tua presença nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pode sentar, queridos. Nós vamos ter um tempo de confissão de pecados, como nós sempre temos na nossa liturgia, do nosso culto. Eu quero convidá-lo para que leiamos agora o texto do profeta Zacarias. Vamos do profeta Isaías para o profeta Zacarias. Capítulo 1, os versículos 3 e 4. Zacarias está lá no final do Velho Testamento, né? Se você está procurando aí na sua Bíblia, versículo 3 e 4 do capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. A palavra diz aqui, não me ouviram nem me atenderam, diz o Senhor, quando Deus disse, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Eles não viram, que nós ouçamos nessa noite. E agora nos acheguemos diante do Senhor, na atitude de confissão de pecados, de contrição, de reflexão, e vamos buscar de Deus o perdão, a graça, que sabemos que há de forma abundante e suficiente no Senhor. Então, silenciosamente, vamos orar por algum tempo. Depois de algum tempo, eu quero convidar nossa irmã Elisandra a nos levar a Deus numa oração. Senhor Deus, Pai, nesse momento nós nos achegamos diante de Ti, diante do Teu altar. Nós chegamos com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações contritos e queremos humildemente pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos medos, perdão pelos nossos corações cheios de ansiedade, perdão por não dedicar o total do nosso tempo ao Senhor, perdão por muitas das vezes não estar aqui inteiro para o Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Deus, porque nos falta muito para estar totalmente de coração aberto para Ti, Jesus. Mas mesmo assim o Senhor tem olhado com o Teu amor imenso, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e a Tua bondade para as nossas vidas. Pai, o Senhor nos aceita bem como nós estamos, mas nós não queremos permanecer assim, Jesus. Que cada vez mais o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos faça crescer diante de Ti, crescer na Tua palavra, crescer na Tua graça, crescer na dependência do Senhor, Pai. Amém, Hoje o Teu povo está aqui, Senhor, e nós te pedimos humildemente que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Senhor. Sim, que o Senhor nos perdoe, que cada vez mais nós venhamos parecer contigo, Deus, ser de verdade, de coração entregue e
imitadores teus, Jesus. Amém. Então, que o Senhor olhe para nós, Pai, nós reconhecemos todo o teu amor e todo o teu fardo que o Senhor levou na cruz para que nós hoje pudéssemos estar aqui, Jesus. Então, nós te agradecemos, Pai, pela tua infinita fidelidade para conosco, Pai. O Senhor é um Pai bondoso, um Pai presente, um Pai que cuida, e que o Senhor, cada vez mais, nos lembre disso em todos os nossos dias, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, nós louvamos o teu nome, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é digno, porque o Senhor é grande, e reconhecemos toda a tua majestade, Jesus. Amém. Obrigada por essa noite, obrigada porque juntos nós podemos levantar as nossas vozes a ti, nós podemos aprender da tua palavra, Pai, nós podemos chegar até ti, Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. 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 Glória a Deus. O Senhor nos perdoa, podemos adorá-lo, né, de forma livre. E nós vamos cantar agora um hino tradicional, antigo, talvez dos mais antigos, que é o Castelo Forte, creio que todos conhecem, um hino escrito pelo Martinho Lutero. E também nós vamos consagrar os dízimos e ofertas, aqueles que trouxeram. Nessa noite, nessa oportunidade, Deus nos dá essa graça, Deus nos dá essa bênção também de participarmos, de colaborarmos com os nossos recursos, devolvendo parte daquilo que Ele nos dá através dos dízimos e ofertas. Então, se você pode vir preparado nessa noite, aqui à frente está o nosso gasofilácio, você pode vir e consagrar ao Senhor. Nossos visitantes, não se constranjam, esse é um ato da igreja, e fiquem à vontade se quiserem participar. Nós vamos cantar o Castelo Forte, só que numa versão moderna, contemporânea. O pessoal da igreja que já está acostumado a cantar, já sabe bem, então acompanhe aqui o grupo, e cante juntamente conosco dessa forma diferente. Foi lançado lá pela Igreja Presbiteriana de Alphaville, essa versão bonita que nós cantamos o hino Castelo Forte. Então, quero convidá-los a se colocar em pé, vamos adorar com muita força, com muita alegria. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Mais forte as palmas. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e Santo próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados.
livre do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, temos de perder, família bem trazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. 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 Glória a Deus. Vou convidar o Vinícius, nosso irmão Vinícius, a orar nesse momento. Senhor Jesus, ó Deus, já te adoramos, ó Deus, já te pedimos perdão e agora nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para reconhecer que Tu és o Deus da nossa provisão, Sim, ó Deus, Tu és aquele que nos sustenta, Pai amado, ó Deus, e diante de Ti, ó Deus, entregamos o nosso coração, entregamos estas importâncias depositadas aqui à frente, Amém. ó Deus, pedimos pela Tua igreja que estes recursos sejam administrados, ó Deus, que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser abençoadas através destes recursos, Amém. ó Deus, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Muito obrigado por tudo, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus que nós te oramos agradecidos, amém. 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 Pode sentar, queridos. Nós gostamos muito, né, como igreja, de receber visitantes. Sempre nos alegram, sempre temos os nossos visitantes, então gostaria de pedir ao pessoal do Ministério de Recepção trazer aqui os nomes para nós apresentarmos a igreja, que possamos conhecer aqueles que estão nos alegrando com a sua presença nessa noite. Márcio e Alexandra, onde estão vocês? Obrigado pela presença de vocês, viu, queridos? Bom tê-los aqui. Eu sempre pergunto se são daqui mesmo, de Florianópolis. Sejam bem-vindos, que bom ter vocês com a gente. Alice e Luiz estão ali. A mesma pergunta, são daqui mesmo? De onde vocês são? Amazonas. Olha, já pode virar ali, já tem um amazonense sentado perto de você aí. Tem mais, né? O Amazonas inteiro veio para cá, né? Então, faltando alguns hoje. Tem bastante amazonense aqui na igreja. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Deus abençoe vocês. Bom tê-los conosco aqui. Apenas esses nomes foram me passados. Mais alguém que nos visita nessa noite, podia levantar a mão aí para nós visualizarmos, conhecermos.
Antes do senhor lá atrás, a Thalita está falando aqui que tem o pai dela. Então, onde está o pai da Thalita? Obrigado, viu, querido? Como que é o nome dele? Seu Wilson. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Muito bom tê-lo conosco nessa noite. Lá atrás, o senhor, por favor, seu nome? Elton. É daqui mesmo, querido? Segunda vez que vem, né? Então que bom que voltou, né? Bom que está novamente com a gente, Deus abençoe, bom tê-lo conosco. Mais alguém que nos visita, nos dá a alegria de estar com a gente hoje? A Juliana, né? O pai orgulhoso lá, né? Dizendo assim, olha aqui, ó, visitante. A Juliana eu sempre brinco, né? Ela tem dupla cidadania, então ela não é visitante, né? Ela se bandiou lá para outra igreja, mas ela é nossa, né? E agora é a pessoa que manda no dinheiro da UMP, né? Vou fazer amizade com ela, né? Viu aí, ó, o pessoal da mocidade aí, e a tesoureira da Nacional, né? Que bom, glória a Deus por isso. Nossa igreja se sente honrada, né? Posso falar orgulhosa, né? Não sei se é permitida essa palavra, mas que bom, né? Glória a Deus por isso. Muito bem. Hoje é o Dia das Mães, né? Parabéns a todas as mães. No final nós teremos uma homenagem para vocês, fiquem tranquilas, né? Mas que legal. Então nós vamos continuar adorando o Senhor. E agora que a gente vai para... Bom, Castelo Forte ninguém ganha, né? É o mais antigo que existe. A gente vai para um cântico que é assim do tempo que o Ciro ia no encontro dos adolescentes, né? Então pense na antiguidade, né? E é nosso general é Cristo, um cântico de batalha, né? Forte, alegre, dinâmico. Então nós vamos cantá-lo, vamos cantar 2 cânticos de adoração ao Senhor. Quero convidá-lo a se colocar em pé, e com alegria vamos adorá-lo. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Chegaram aqui mais 2 visitantes, o Emanuel e o Lucas, é isso? Que são lá de Guiné-Bissau, é isso? Ali pertinho, né? Um pouquinho mais longe que o Amazonas. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Deus abençoe. Canta essa música lá na Guiné-Bissau, não? Nosso General é Cristo? Não conheciam?
Muito bem, então. Que bom que vocês estão aqui. Já temos alguns irmãos que têm vindo, estado conosco, né? Mais vocês dois que chegaram, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Mais uma canção que nós vamos cantar, adorar o Senhor. É linda essa canção, gosto muito dela. Fala assim: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Vamos adorar o Senhor. Os homens vão começar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Todos. Se o mar me submergir, a tua mão me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Agora a vez das irmãs. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Toda a igreja. Se o mar me submergir, a tua
és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adore o Senhor, diga aleluia. Amém. Pode sentar, queridos. Agora as crianças podem se dirigir aqui para o mezanino, para a aula especial, culto, a gente chama de culto infantil. Muito bem, você que aqui permanece, nós vamos lá para Efésios 4:15, que é onde a gente tem sempre começado as nossas ministrações, falando sobre o tema Cresçamos em Tudo, o crescimento espiritual, é isso que nós estamos ministrando à igreja ao longo de 6 semanas. Já estamos hoje na 5ª, semana que vem é a última, e depois nós teremos uma série curta de 2 ministrações voltadas para a família nesse mês de maio. Mas vamos lá então, Efésios 4:15. Hoje o tema específico é obstáculos ao crescimento espiritual. Efésios 4:15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por estarmos aqui, na Tua casa, na Tua presença, pelos cânticos que pudemos entoar a Ti, ó Deus. Obrigado a Deus por essa atmosfera de louvor, de adoração ao Teu nome. Deus, nesse momento nós queremos também Te adorar, quando nós nos assentamos para reverentemente e atentamente ouvir a Tua voz. Fala conosco. Inicia as nossas vidas neste que é um tema por demais importante para a nossa vida espiritual. Visita-nos com a Tua graça. Mais uma vez eu te peço isso e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós temos dito que o crescimento espiritual é um desafio para todos os cristãos. Temos afirmado e explanado isso nesses últimos domingos. Há uma base que é Cristo, nós já falamos sobre isso. Há um modelo que é Cristo, no qual nós devemos nos inspirar. Ele é o nosso paradigma, o nosso exemplo. E há um propósito que nós temos que atingir, que é a medida da estatura, da plenitude de Cristo. O crescimento espiritual, queridos, é um objetivo puro, santo e nobre. Não temos dúvida disso. Mas não é fácil. Exige, tenho sempre falado isso também, e quero reafirmar nessa noite, exige uma busca ativa, demanda empenho, requer zelo de nossa parte. E para alcançar essa meta bíblica do crescimento espiritual é preciso superar muitos obstáculos, por isso nós incluímos nessa série de mensagens uma ministração específica sobre isso, os obstáculos ao crescimento espiritual. E aproveitando que hoje é dia das mães, eu quero citar nessa introdução um artigo escrito por uma mulher sul-africana que mora na cidade de Joanesburgo, chamada Michelle du Toit, publicado no site hearttreasury.net. E o nome do artigo que a Michelle escreveu é 5 obstáculos para o crescimento espiritual. E a título de introdução
brevemente, eu quero trazer esses 5 obstáculos que foram escritos, identificados muito bem por essa mulher. Ela fala, queridos, sobre um perigoso contentamento. Esse é o primeiro obstáculo. É uma satisfação irreal, é parar de crescer, é deixar de buscar o crescimento, é não ter mais paixão pelo reino, é se estagnar. Pode colocar aí os obstáculos, né? Todos de uma vez vão aparecer ali. Então, o primeiro que eu acabei de falar é esse, um perigoso contentamento. É quando nós nos contentamos, achamos que já está bom aquilo que nós alcançamos. O segundo obstáculo é o conforto pessoal. É a permanência numa posição confortável que impede as pessoas de crescer. E crescer, queridos, vou falar aqui um jargão que a gente sempre usa, exige operar fora da zona do conforto. Se nós permanecermos na zona de conforto, nós não cresceremos. Mas ela também fala sobre a falha na autoavaliação, que é a falta de coragem para fazer um exame sincero de onde estamos, como estamos, ou a falta de coragem para fazer um check-up espiritual, é não identificar os pontos que precisam ser melhorados e, consequentemente, isso também redunda numa estagnação. Ela também fala sobre a inabilidade para morrer. E aí você vai pensar, puxa, agora eu tenho que adquirir habilidade para morrer, porque se esse é um obstáculo ao meu crescimento, sim, é exatamente isso. Com isso, ela quer dizer a incapacidade de morrer para velhos hábitos, a incapacidade para morrer para nós mesmos, que foi o que Jesus requereu de nós, a incapacidade para morrer para aquilo que nós gostamos e atrapalha o nosso crescimento. Então, a falta de disposição para abraçar a cruz e morrer para nós mesmos é um entrave ao nosso crescimento, mas ela também fala sobre a nutrição insuficiente. É a inanição que produz fraqueza, anemia, falta de energia espiritual. É se alimentar daquilo que os americanos chamam de junk food. Você certamente já ouviu essa expressão. É a famosa, para nós, porcaria. É se alimentar de porcaria, e isso não produz alimento saudável. Então é a falta de alimentação espiritual inadequada ou insuficiente. Todos esses são obstáculos que impedem o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual na direção daquilo que Cristo quer para cada um de nós. Nessa noite, então, queridos, eu quero falar sobre alguns obstáculos ao nosso crescimento espiritual, agora deixando de lado aqui as impressões e o artigo escrito muito bem, pela Michele, lá da África do Sul, mas nós vamos percorrer uma jornada bíblica para identificar as barreiras. Eu começo perguntando quais são, então, os obstáculos que impedem o nosso crescimento espiritual. Eu quero sempre lembrar que quando a gente vai falar sobre um tema, a gente não tem, de forma alguma, a pretensão de ser exaustivo, de terminar o tema. Nós vamos falar sobre alguns desses obstáculos, tem tantos outros, os quais nós não poderemos abordar nessa noite, mas vamos falar sobre alguns. Então, o primeiro deles, que nós vamos ministrar nessa noite, o primeiro obstáculo ao crescimento espiritual, é a falta de resistência ao pecado. Falta de resistência ao pecado. E eu vou utilizar aqui, para a gente começar, um texto que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Eu sei, queridos, o pecado é um conceito muito amplo, por demais amplo. A gente pode dizer que ele é a raiz de todos os males, ele é a causa do nosso afastamento de Deus, ele é a razão do nosso distanciamento do Senhor, ele é o motivo da nossa ruptura, ou da ruptura relacional que houve lá no Jardim do Éden.
Ele é o gerador da morte espiritual e da condenação ao inferno. O real e principal problema do mundo é o pecado. As pessoas talvez não tenham essa noção. Hoje não se tem mais noção do que é pecado, as pessoas não falam mais, é um linguajar obsoleto, ultrapassado, é uma palavra que está fora de moda, que foi riscada do nosso dicionário. Mas ele é a razão de toda a derrocada, de toda a catástrofe, de toda a decadência humana. Vemos isso claramente em 2 textos bíblicos muito conhecidos que eu quero trazer para vocês, apresentar aí, não que vocês não conheçam, sabem até de cor, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a condição de todo ser humano, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. E vamos para Romanos 6, 23, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário, a consequência do pecado é a morte. É isso que a Bíblia está dizendo. Consequências catastróficas para as nossas vidas. E podemos dizer que o pecado trouxe efeitos catastróficos sobre toda a humanidade. Ele destruiu a nossa vida em termos espirituais e ele complicou a nossa vida em termos vivenciais e até em termos relacionais, com certeza, porque Adão e Eva, tão logo veio o pecado, já começaram a se desentender, um acusar o outro, e logo já houve o primeiro homicídio. E as coisas começaram a se complicar por demais. O pecado original, lá do Éden, cometido por Adão e Eva, continua dificultando a nossa vida aqui e agora. Por isso, queridos, eu quero falar nesse momento sobre pecado, não apenas em termos teológicos ou doutrinários, apresentar aqui uma aula de teologia sistemática sobre pecado, mas eu quero falar sobre a realidade prática do pecado que complica a nossa vida e que impede o nosso crescimento espiritual. Por isso, o autor aos Hebreus, no texto que nós citamos ali, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que o autor está dizendo? Ele está dizendo assim, desembaraçando-nos. O pecado nos embaraça. Desembaraçando-nos de todo o peso. Pesos são coisas que não são necessariamente pecado, mas que nos embaraçam, que impedem o nosso crescimento espiritual. Mas ele fala do pecado, o pecado mesmo. E ele diz que o pecado exerce um assédio sobre as nossas vidas. O pecado tem um poder magnético sobre nós. O pecado tem um efeito colágeno sobre as nossas vidas. E um efeito colágeno que embaraça e retarda o nosso crescimento espiritual. A palavra tenazmente, quando eu leio a palavra tenazmente neste versículo, eu sempre me lembro da cola tenaz. Quem aqui conheceu a cola tenaz? Levante a mão. Nenhum jovem levantou a mão. É interessante. Cola tenaz. Antigamente só tinha uma marca das coisas. Você ia comprar margarina, só tinha uma marca. Tá? E cola só tinha uma marca. A cola tenaz. Todo mundo conhecia a cola tenaz. E sempre quando eu me lembro desse tenazmente nos assedia, eu me lembro daquela cola tenaz. E aí nos leva, de fato, a fazer essa associação de que o pecado cola, tem o poder colágeno, ele gruda nas nossas vidas. Infelizmente, eu não me lembro a fonte do que eu vou citar, vai aparecer aí para você visualizar. Mas alguém já disse, queridos, eu anotei, não me lembro de onde eu tirei isso. Alguém já disse que o pecado nos leva mais longe do que nós queremos ir. O pecado, queridos, nos retém por mais tempo do que nós queremos ficar e custa mais caro do que nós estamos dispostos a pagar. E de fato é isso. O pecado nos leva mais longe. Às vezes as pessoas falam, talvez os jovens, adolescentes, eu só vou ali. E vou ali por pouco tempo.
Isso não vai trazer consequências. Mas o pecado nos leva mais longe do que a gente quer ir, e quando vê, você já foi. E ele nos retém por mais tempo do que nós queremos ficar, e quando você vê, você não consegue sair. E ele vai custar mais caro do que você achou que ia pagar. Por isso nós devemos tomar cuidado, queridos. Agora você sabe qual é a definição bíblica de pecado? Vejamos o que a própria Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, definição bíblica de pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado, queridos? Está destacado ali. O pecado é a transgressão da lei, das ordenanças, dos preceitos, dos estatutos, dos mandamentos, da vontade, da palavra de Deus. A palavra grega para pecado, alguém que estuda teologia aí sabe qual é? Você não sabe, então agora você vai saber e vai lembrar. A próxima vez que um pastor perguntar, você vai levantar a mão e vai dizer. A palavra grega é hamartia. Hamartia. Essa é a palavra grega para pecado. E hamartia, queridos, o significado dessa palavra é errar o alvo. Simples assim. Muito simples. De forma bem objetiva, então, pecado é errar o alvo. Pecado é isso, é transgredir o alvo, é errar o alvo que Deus estabeleceu para nós. E para não ficar apenas descrevendo o pecado e como ele é ruim, e como ele complica a nossa vida, coisas que você já sabe, que você precisa tomar cuidado com o pecado, eu quero apresentar um caminho bíblico para você lidar com o pecado. Alguns apontamentos aqui. Primeiro, quero falar assim, diretamente com você, não significa que não seja para mim. A primeira é, trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado, e eu empresto essa expressão do escritor A.W. Tozer. Talvez você já ouviu falar, Aidan Wilson Tozer, em seu livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Talvez não gostemos muito do título do livro, mas nesse livro ele fala que uma das coisas que você tem que fazer para vencer o pecado é isso, tratar seriamente com o pecado. No que depender de você, você precisa ser implacável com o pecado. E para isso, eu digo assim para você, viva em sintonia com o Espírito, submeta-se à palavra de Deus, tenha uma vida consistente de oração e permaneça em comunhão com Deus, porque essas são as coisas que vão te ajudar a vencer o pecado. Segundo, quando pecar, arrependa-se logo. Isso, querido, trate seriamente com o pecado, mas o pecado tenazmente nos assedia e nós somos pecadores, e infelizmente nós pecamos, mas quando pecar, arrependa-se logo. Não viva na prática do pecado, reaja rapidamente, volte à presença de Deus, volte ao comando de Cristo, faça como o filho pródigo que estava lá distante e disse, eu vou voltar para a casa do Pai. E o salmista, que estava em pecado, disse assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, até os seus ossos sofreram. Reaja rapidamente. Mas tem mais, esse caminho bíblico para vencer o pecado é pratique a confissão. Nós temos por costume, dentro da liturgia da Igreja Presbiteriana, ter um momento de confissão. E esse não é só um momento para encher o culto. Já a gente podia fazer outra coisa, né? Um momento essencial, especial. Mas não é só durante o culto, no momento da confissão, que o pastor diz, agora vamos orar silenciosamente. Aí você começa a procurar assim, ó, que pecado que eu cometi essa semana, e não dá tempo, né? Às vezes. Pratique a confissão, queridos. A confissão de pecados é uma prática muito necessária e útil, porque somente dela, através dela nós podemos ter uma vida pura. É a maneira que Deus deixou para produzir em nós a limpeza espiritual das nossas vidas. E aí, texto fantástico, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós pecamos, isso é fato.
Mas Deus nos perdoa quando há confissão. Mas, para a gente terminar esse caminho bíblico aqui, viva uma vida nova. Isso tem a ver com abandonar o pecado. Isso tem a ver com implementar mudanças práticas na nossa existência. Isso tem a ver com trilhar um caminho novo. Eu quero lançar mão aqui de 2 textos bíblicos, dizem assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o que encobre as transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E Paulo vai falar lá em Romanos 6,4, assim também andemos nós em novidade de vida. Então esse é o caminho, a gente trata seriamente com o pecado. Se nós pecamos, nós nos arrependemos, confessamos diante de Deus e trilhamos um novo caminho, vivendo em novidade de vida, vivendo uma vida nova. Em segundo lugar, queridos, eu quero falar sobre o segundo obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Então, o primeiro é a falta de resistência ao pecado. O segundo é a falta de rendição ao Espírito. Eu vou trazer aqui Efésios 5, 18, 19, principalmente esse versículo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esse, na verdade, é o versículo 18 de Efésios. Está errado ali a referência. Não haveria, queridos, como falar sobre crescimento espiritual sem falar sobre o papel do Espírito Santo. Ele é o Deus que vive em nós. Ele é, queridos, não só o responsável por aplicar a obra redentora de Cristo em nossas vidas, como também aquele que opera em nós a obra da santificação. E é também Ele que vai nos empoderar para fazermos a sua missão. Um dos graves problemas e um dos principais entraves ao crescimento espiritual, tem essa frase aí para você visualizar, um dos graves problemas e um dos entraves ao crescimento espiritual dos crentes e da igreja como um todo é, por um lado, queridos, a ignorância em relação ao Espírito e, por outro lado, a insubmissão ao Espírito. Então, de um lado se tem a ignorância, não saber, de outro é a insubmissão. Você sabe, mas não se submete. Nesse processo de crescimento em todas as áreas que Paulo está projetando aqui em Efésios, ele coloca esse item de suma importância, o enchimento do Espírito. E nós precisamos disso. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, que esse texto nos revela, queridos, algo que os exegetas, os intérpretes sempre falam, explicam, é que enquanto todos os outros imperativos de Efésios 5 estão cheios deles, estão na voz ativa, esse está na voz passiva. Então a tradução mais correta para essa expressão não seria enchei-vos do Espírito, mas a tradução mais correta seria deixem-se encher pelo Espírito. Nós nos deixamos, nós nos submetemos, nós nos rendemos e Ele nos enche. O Espírito Santo, queridos, não é o Deus presente e atuante apenas nas igrejas pentecostais, que falam bastante sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, da igreja presbiteriana. Amém? Cremos nisso? O Espírito Santo age na igreja presbiteriana. Ele age nos crentes presbiterianos, que em alguns lugares, e por um tempo, foram chamados, alguém se lembra, de vegetarianos? Não. De sorveterianos, ou de gelaterianos. Mas isso não é verdade. Nós cremos no Espírito, na obra do Espírito Santo. Então, qual é o problema dos crentes? Eu quero explicar para vocês, queridos.
Quero explicar dizendo 3 coisas principais. O primeiro é não saber quem é o Espírito Santo. Então esse é um problema. Nós não sabemos quem é o Espírito Santo. Eu quero rapidamente explicar isso para vocês. Nós temos perdido por não conhecermos o Espírito e não usufruirmos de tudo que o Espírito Santo de Deus pode fazer, pode nos dar, pode nos conceder. Então, para explicar para vocês quem é o Espírito Santo, dizer que o Espírito é Deus. Ele não é inferior, ele é igual, como está escrito aí para você visualizar, coexistente, coeterno com o Pai e o Filho. Ele é verdadeiramente Deus. O Espírito Santo é o Deus que vive em nós. Como filhos de Deus, nós temos o próprio Deus vivendo dentro de nós. Olha que coisa extraordinária. O Espírito Santo, por ser Deus, ele possui todos os atributos da divindade. Ele também é onipresente, ele também é onisciente, ele também é onipotente. O Espírito Santo regenera o pecador que crê. Esta é a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo sela os remidos. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo é a garantia, o selo, o penhor de que nós somos incluídos na família de Deus e, portanto, nós pertencemos a Deus. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é verdadeiramente Deus. Mas a segunda coisa, querido, o segundo problema dos crentes, nós estamos respondendo essa pergunta, é não saber como o Espírito Santo nos ajuda. Nós não percebemos isso, está já aparecendo tudo aí para você, eu vou explicar rapidamente, com textos bíblicos. O Espírito Santo, queridos, assegura a nossa salvação. Para cada uma dessas afirmações, eu vou falar um texto bíblico, não vai aparecer ali. Preste atenção. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica, nos assegura que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O Espírito Santo, queridos, que está entre nós, que age nas nossas vidas, opera a nossa transformação. Olha só o que 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É Ele que vai nos transformando de glória em glória, nos conformando à imagem de Cristo. O Espírito Santo promove a nossa instrução. Então não tenha medo de não saber, porque o Espírito Santo te ensina. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinados pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2,13. Mas você vai dizer assim, eu não sei orar. Então eu digo que o Espírito Santo te assessora na oração. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, essa expressão você já ouviu, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, o Espírito nos assessora na oração e o Espírito Santo nos capacita para a missão. Não temos que ter medo de pregar o Evangelho, não temos que ter medo de falar de Cristo, não temos que ter medo de ser igreja, porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar nesta missão. E aí o versículo que eu tenho citado é um dos que eu mais gosto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para o exercício da missão, o Espírito Santo nos empodera, e inclusive nos capacita com os seus dons espirituais. Mas ainda, a terceira coisa, respondendo essa pergunta, qual é o problema dos crentes? O primeiro é não saber quem é o Espírito. O segundo é não saber como o Espírito Santo nos ajuda. E o terceiro é não buscar a plenitude do Espírito. Então, sabe qual é o principal problema da igreja?
não é a falta de conhecimento ou entendimento. Não creio que é esse o problema de uma igreja presbiteriana. Mas é a ausência de plenitude e de rendição ao Espírito. Então, algumas perguntas diagnósticas, queridos. É ao Espírito que nós estamos nos submetendo? É pelo Espírito que nós estamos sendo liderados? Pensando na nossa vida como crentes, na nossa vida como igreja. É pelo Espírito que nós estamos sendo liderados, é a plenitude do Espírito que estamos buscando, é pela presença do Espírito que estamos anelando, é o poder, ou é no poder do Espírito que estamos ministrando como igreja. O real problema é a falta de sensibilidade ao mover do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo vai nos movendo, nós somos sensíveis, estamos discernindo para onde Ele está nos levando. É a ausência de desejo por mais do Espírito. Lembre-se da semana passada, como eu falei, de desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Devemos desejar ardentemente a palavra de Deus e devemos desejar ardentemente o Espírito Santo nas nossas vidas. Deixem-se encher pelo Espírito. É a falta de submissão irrestrita, aquela submissão irrestrita ao Espírito. É a incapacidade de responder ao comando do Espírito. É a falta de subserviência ao governo do Espírito. E é a ausência, muitas vezes, de reação à liderança do Espírito. O Espírito está querendo liderar, nos levar, mas existe essa ausência de reação para aquilo que o Espírito quer dizer, quer nos mostrar. No fundo, queridos, é o Espírito quem vai, biblicamente falando, nos convencer do pecado, que nós falamos no primeiro ponto. É o Espírito que vai nos impulsionar em direção a Deus, gerando aquilo que nós estamos ministrando nessa série de sermões, que é o crescimento espiritual. Tudo o que nós temos que fazer é viver em sintonia e submissão ao Espírito Santo. Que Ele nos abençoe, que nós possamos entender. Eu vou parar por aqui, né? Nós temos ainda algumas coisas para fazer. O restante do sermão eu vou ministrar na semana que vem, né? Que tinha mais coisas. Nós temos ainda homenagens às mães, mas eu vou parar por aqui e dizer, queridos, então, que nessa noite nós ministramos sobre isso. Por um lado, nós temos um problema, que é o pecado. Nós devemos tratar seriamente com o pecado. Nós não devemos dar trela, conhece essa expressão? Ao pecado. Devemos ser implacáveis com o pecado. Por outro lado, nós devemos nos esvaziar do pecado. Nós devemos nos encher, deixar-nos encher do Espírito Santo de Deus. Então, há algo que vai parar de nos impedir de crescer, que é o pecado. E há algo que vai impulsionar o nosso crescimento espiritual, que é o Espírito Santo dentro de nós. E aí isso sim vai redundar num crescimento saudável e abençoador. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar com a banda toda, né? Depois a gente vai ter aí a participação especial para homenagem às mães, mas nós vamos falar sobre a paixão de Cristo agora. Um cântico muito bonito, um cântico muito especial, já cantamos algumas vezes na igreja, muita gente já sabe. Nós vamos adorar o Senhor com ele, então. Nós já falamos que Cristo é a nossa paixão, num dos cânticos nós cantamos, e agora nós vamos falar do sacrifício dele por nós, da paixão que ele teve por nós. Então quero convidá-lo a se colocar em pé, se você pode, e vamos cantar juntos.
cruz a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte, a morte nos salvou. As irmãs começam cantando. Minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva, o exaltamos. O Cordeiro de Deus, ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo, do Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva, o exaltamos. O Cordeiro de Deus, ele vive. Todos. Minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva, o exaltamos. O Cordeiro de Deus, ele vive. Nos resgatou, nos libertou. Na cruz a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte, a morte nos salvou. Deu morte, a morte nos salvou. Oremos. Senhor, obrigado por essa realidade tão preciosa, tão profunda, tão linda, da paixão do Senhor por nós. Revelou o seu amor, que trouxe o seu perdão. A cruz não deixa dúvida da paixão do Salvador, aquele que nos resgatou, nos libertou, cuja a morte não o derrotou. Na realidade, o Senhor venceu a morte. Obrigado, Pai, porque isso nos leva até essa vida que pode vencer o pecado. Já não somos mais, ó Deus amado, dominados. O pecado já não reina mais sobre as nossas vidas. Portanto, podemos viver uma vida santa e livre e uma vida cheia do Espírito. Pai, esse nós pedimos, enche-nos, plenifica-nos, que possamos ser liderados, vivificados, avivados, transformados, governados pelo Espírito Santo de Deus, pelo seu fruto, pelos seus dons, pelo poder extraordinário, aquele que empodera, capacita a igreja a ser intrépida, corajosa, a ser uma testemunha fiel do Senhor nessa terra. Abençoe-nos, Deus, continua nos abençoando. Nós oramos pelas vidas, Pai, que estão em dificuldades, pedidos que nos chegam, Senhor Deus, através do nosso grupo de oração, do grupo de WhatsApp. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai amado, irmãos nossos, pessoas queridas, parentes de pessoas, membros da nossa igreja, estão suplicando, estão necessitando, Senhor Deus, da intervenção, dos milagres do Senhor. Nós entregamos a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o Senhor que nos ouve, é o Senhor que desce, que vem em nosso socorro. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É assim que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos. Um último ato ainda deste culto, antes da bênção final, nós vamos ter um momento de homenagem, então, às mães, né?
com a Gleice aqui, o Max, né? Pode vir, Gleice. E as irmãs, né, da SAF, do Ministério de Mulheres, prepararam algo, então, após a Gleice cantar, a palavra está com vocês. Tá?
Vamos orar então. Senhor, que dádiva maravilhosa Tu deste às mulheres, ó Pai. Que vocação extraordinária o Senhor lhes concedeu. A bênção de ser mãe. Por isso temos essa data que é tão significativa, tão cheia, Senhor Deus, de emoção, cheia, Senhor Deus, de coisas especiais, e que nós estamos homenageando como igreja, Senhor Deus, e estamos rendendo graças ao Senhor por essas vidas tão preciosas. Ao mesmo tempo, ó Deus, que agradecemos a Ti, nós também pedimos que o Senhor as fortaleça, as suas lutas, as suas dificuldades, as angústias, as preocupações, ó Deus, da sua alma, que o Senhor as assista, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer, Senhor Deus, o ensino, possa trazer a força, a direção, que o Senhor, ó Deus, levante mulheres, ó Deus, sábias, que edificam o seu lar, que contribuem, Senhor Deus amado, para uma igreja forte, que fazem diferença na sociedade, Senhor Deus, mas que, sobretudo, exercem com simplicidade, Deus, mas com muito esmero, essa vocação, essa tarefa de ser mãe. Bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, e Te louvamos por essas vidas, especialmente por essas que estão aqui, neste momento, nessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos isso, ó Pai. Oramos por isso e cremos que o Senhor há de trazer, de fazer grandes coisas em suas vidas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Olha só, vai ter mais uma homenagem ainda aí agora da criançadinha, né?
Enquanto elas vão se preparando ali, deixa eu só dizer uma coisa. Então, nós queremos agradecer as pessoas envolvidas, né, nessa homenagem. Deus abençoe, muito obrigado. A música aí, a Gleice, o vídeo, né? Nós vamos agradecer a Gleice e a Aline, né, que também, mesmo não estando aqui, nos ajudou muito. E também pedir perdão, né, se porventura alguém, né, não apareceu a foto, alguma coisa aconteceu, venha falar comigo, tá bom? E a gente vai, pelo menos, explicar para você. Mas nos desculpe, né, se isso aconteceu. O que tem a Manu? Ajudou bastante no vídeo, né? E o pessoal da comunicação, aí, que foram os produtores, né? Então, vamos lá. Agora as crianças vão fazer a sua homenagem, as mães. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por aguentar as nossas bagunças. Obrigada por sempre ter paciência com a gente. Você é a melhor mãe do mundo. Te amo, mamãe. Te amo, mamãe. De novo. 1, 2, 3. Lindas, 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 né? As crianças são maravilhosas. Que benção, glória a Deus. Então, as mães estão muito bem homenageadas, né? Nós vamos encerrar. Eu vou ministrar a bênção. Você pode ficar sentado mesmo. A Gleice vai cantar o pós-lúdio. Depois, alguns comunicados muito importantes precisam ser dados nessa noite. Recebam a bênção. E agora, queridos amados do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a bênção e a direção do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus 11 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão
a minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Glória a Deus. Só alguns comunicados, avisos são muito importantes. Você pode receber todas as notícias, comunicados, divulgações da nossa igreja através do aplicativo da igreja. É só ir lá na loja do Google, né, da Apple, baixar o aplicativo, ativar as notificações, se você ficar por dentro de tudo. Próximo. Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 10 horas. Estamos bem, estamos indo bem, glória a Deus por isso, mas queremos ver mais pessoas na nossa EBD. 10 horas, todo domingo. Reunião de oração, terças e sextas, 6h30 da manhã, pelo Zoom. Deus está nos chamando para a oração. Próximo. Semana que vem a gente termina essa série de mensagens falando sobre os estímulos ao crescimento espiritual. O que mais? O projeto Cheirinho de Bebê é para as mulheres, não é só para as mulheres, né? Para todos aqueles que quiserem trazer doações. Nós montamos os kits, está ali, né? Para você trazer e deixar ali. Fralda, tudo que é material, coisa que é importante para os bebês recém-nascidos. Então, traga, doe, monta-se os kits e entrega-se no hospital universitário. É isso, né? Moçada, 14/5, próximo sábado, Cosmovisão Cristã, um excelente, maravilhoso tema, gosto muito desse tema. O que é e como aplico, esperamos os jovens aqui para esse momento ministrado pelo Aldo Mateus. E se preparem para a gincana bíblica, dia 21/5, é isso? Às 15 horas. Ah, tá. Mas ali está escrito 21, né? Mas, muito bem. Essa é a programação dos jovens. Olha só, tivemos uma excelente programação para casais na sexta passada, foi muito bom. Uma participação que nos surpreendeu. E vamos ter já, no próximo mês, vamos ter uma programação também que ficou parada aí nos últimos 2 anos por causa da pandemia, mas vamos retomar, que é o jantar do Dia dos Namorados. Tá? Então, esse é para os casais casados, mas é para os casais de namorado também. Né? Tem algumas pessoas que precisam correr, ainda dá tempo, né? Não vou citar nomes aqui, para não comprometer. Essa 4 de junho, às 20 horas, o local no Condomínio Village Club, ali no Saco Grande, né? Depois a gente passa maiores informações sobre isso. Essa noite eu quero desafiar você a salvar essa data, guardar esse momento para estar ali. E nós vamos passar mais algumas informações, mas já está disponível para fazer a inscrição, né? E é preciso que faça a inscrição, primeiro pelo número de pessoas, né? Há um número limite, e também para o ingresso, né? Para você ser aceito lá no clube, no residencial, você precisa dar o seu nome, estar com o nome na lista. Tá? Então, mas guarde essa data, 4 de junho, é um sábado, às 20 horas. Eu chamo a sua atenção para isso, quero chamar o presbítero Ciro, né, para estar aqui à frente para falar sobre isso. É um assunto novo que nós estamos começando a falar nessa noite,
que é a Assembleia Geral Extraordinária com vistas à eleição pastoral, né? Mas, como esse é um assunto que me envolve, né, eu prefiro passar a um dos presbíteros para falar sobre esse assunto. Boa noite. Todos sabemos que o sistema presbiteriano é um sistema democrático onde nós escolhemos e elegemos o nosso pastor. E o mandato do reverendo Marcos vence esse ano, de 2022, então nós temos que fazer o processo de eleição. O edital já está no aplicativo, se eu procurar lá notícias, já tem um desenho do aqui lá, saiba mais. Embaixo tem um link, tem o edital todo, você consegue ler todo o tema. Vou resumir aqui em poucas palavras. Até o dia 30 de maio, pelo menos 5 membros da igreja podem fazer indicações de pastores para concorrer nessa eleição. Então, qualquer membro comungante da igreja pode indicar outros pastores, presbiterianos, para concorrer no processo. Então, o sistema está aberto para isso. Ao longo do mês de junho, aqueles que forem indicados vão ser avaliados pelo Conselho e, nesse processo de avaliação, o Conselho vai convidar os pastores que, obviamente, o Conselho entender que tem condição de se enquadrar aqui dentro do perfil da igreja, para vir aqui, conhecer a igreja, passar um fim de semana conosco e também conhecer a igreja. E a Assembleia vai acontecer no dia 3 de julho, no domingo, de manhã a gente abre a uma na escola dominical, como a gente sempre fez, e encerra no culto. Tá? O Conselho já indicou, já está escrito ali no edital, você não precisa indicar o reverendo Marcos, que já está indicado pelo Conselho, então, como candidato à reeleição. Mas já foi discussão nossa lá, então o reverendo Marcos já está indicado como candidato à reeleição. Agora, se você tem interesse, não, eu conheço o pastor fulano, podia, então, aí, mas é bom ler o edital, todas as regras estão ali. Se você tem dificuldade em acessar o edital, fala comigo, qualquer um dos presbíteros que a gente tem ele não, tá bom? Depois de repente a gente pode divulgar também, colocar o edital no grupo do WhatsApp e tornar ele um pouco de programa. Mas, de novo, até 30 de maio, prazo de indicação, mês de junho, a gente conhecer os indicados, 3 de julho é a Assembleia para eleição. E o pastor Marcos já está indicado pelo Conselho. Bom, é isso, obrigado. Obrigado, presbítero Ciro, que Deus nos abençoe, né, nessa empreitada da eleição, que Deus nos conduza. E o último, né, o Retiro de Mulheres, foi bem apresentado aqui no domingo passado, 29 a 31 de outubro, mas lembrando que você precisa fazer inscrição, mulheres, né, neste mês, que é muito importante. Então, por favor. Oi, Cíntia. Muito bem, mulheres, aproveitem essa oportunidade. Está encerrado, queridos. Deus abençoe, boa semana a todos. Tchau, tchau para aqueles que estavam nos acompanhando também, assistindo o culto. Os visitantes, passem lá atrás, teremos um brinde, um presentinho para você.